Olá, sétimo ano. Vamos agora para a nossa segunda aula. Segunda aula, a gente vai trabalhar a página 36, a página 37 e depois tem uma atividade para vocês fazerem da página 38, tá? Então, vamos começar aqui na página 36. Abra uma apostila na página 36. Nós vamos falar sobre a classificação climática do Brasil, tá? Então, vamos analisar esse mapa aqui para começar, né? Temos aqui na página 36 o mapa do Brasil com 5 climas que predominam no nosso país. Então, os 5 climas que predominam no nosso país é o equatorial, o tropical, o semiárido, o tropical de altitude e o subtropical, tá? Então, se eu perguntar para vocês quais são os 5 climas que predominam no Brasil, são esses: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e subtropical. Vamos conhecer um pouco sobre cada um desses climas aqui nessa tabelinha abaixo, tá? Então, vamos começar pelo clima equatorial. As características desse clima: ele é quente, úmido, com baixa amplitude térmica. Onde que nós encontramos esse clima? Na região norte, mais precisamente na Amazônia. Então, vamos localizar lá no mapa onde que nós encontramos o clima equatorial. Aqui, ó, verdinho, região norte, vai pegar toda a Amazônia, região norte, tá? Clima equatorial. O segundo vem o clima tropical. Quais são as características? Ele é um clima quente, úmido no verão e seco no inverno, tá? Então, ele vai chover bastante no verão e no inverno não vai chover muito, quase não vai ter chuva. Onde que nós encontramos esse clima? Na região central, em parte da região nordeste e no litoral. Vamos achar esse clima tropical lá no mapa, o que tá amarelinho, ó. Aqui, ó. Pega a região central, uma parte da região nordeste, um pedacinho aqui do norte, né? Que mais? Vamos para o semiárido. Terceiro clima, o semiárido. Quais são as características? Quente, com baixa pluviosidade. Ele é quente, chove pouco, tá? Baixa pluviosidade quer dizer que não chove muito. Onde que nós encontramos? No interior da região nordeste. Semiárido, ele é o vermelhinho aqui, ó. No interior da região nordeste é o clima semiárido. Vamos para o próximo, quarto clima, o tropical de altitude. O clima tropical de altitude, ele é quente e úmido no verão, ele é seco no inverno, as médias térmicas mais baixas devido à sua altitude. Então, esse clima tropical de altitude é o clima dos lugares mais altos, inclusive é o nosso aqui de Bom Repouso, tá? Então, as áreas onde nós encontramos esse clima, o tropical de altitude, são nas áreas mais altas da região sudeste, do sul e da região centro-oeste. Vamos localizar ele lá no mapa, ele é o rosinha. Aqui, ó. Nessas áreas nós encontramos o clima tropical de altitude. O quinto e último que nós vamos ver é o clima subtropical, tá? Quais são as características dele? As estações do ano são bem definidas e grande amplitude térmica. Onde que nós encontramos? Somente na região sul. Então, subtropical, aqui na região sul. Então, espero que tenha ficado claro esse mapa para vocês, a legenda, e que vocês tenham guardado os 5 climas que predominam aqui no Brasil, tá? Repetindo: equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude e subtropical. Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha no mapa, uma analisada, e dá uma lida também aqui na tabelinha. Agora, nós vamos passar aqui para a página 37, tá? Então, vamos lá na página 37, que tem as imagens de algumas cidades brasileiras localizadas em regiões diferentes. Ao observarmos essas imagens, né, dessas cidades, dá para nós percebermos claramente que são paisagens diferentes em cada cidade. Se são paisagens diferentes, o clima também é diferente, porque a paisagem e o clima são ligados, um depende do outro. Por exemplo, onde o clima é quente é um tipo de paisagem, onde o clima é frio é outro tipo de paisagem. Mas vamos lá, né? Agora nós vamos observar o mapa com a localização de cada cidade. Vamos ver o tipo de clima que predomina e vamos prestar atenção como que é a paisagem de cada uma dessas cidades.
Vamos começar observando, então, a primeira cidade, né? Número 1, a cidade de Santarém. Vamos ver onde que ela fica localizada? Olha só a linha. Santarém fica no Pará, né? Fica na região norte do Brasil, tá? Então, olha só como que é a paisagem de lá. Temos uma vegetação, né? Áreas verdes, temos água, é mais uma paisagem litorânea, né? Parece uma paisagem litorânea. Como que é o clima nessa região? Qual o clima que predomina lá nessa região? Então, o clima que predomina na cidade de Santarém, que fica na região norte, é o clima equatorial. Nós vimos lá no mapa, né, que o clima que predomina na região norte é o clima equatorial. Vamos para a segunda cidade. Nós temos aqui a cidade de Goiás Velho. Goiás Velho fica localizado em Goiás, né? Qual que é a vegetação? Como que é a vegetação lá? Então, dá pra gente ver que tem bastante de áreas verdes, tem árvores, aqui tem pasto, né? Então, é uma vegetação com bastante áreas verdes. Como que é o clima? Qual que é o clima que predomina nesse lugar, né? Em Goiás Velho, Goiás. Essa região fica na região central e nós vimos que o clima que predomina na região central é o clima tropical, tá? Então, Goiás Velho, que fica na região central do Brasil, o clima predominante é o tropical. Agora nós vamos para a terceira imagem, essa aqui, ó. Cidade de Bom Jesus, que fica no Piauí. Vamos ver como que tá essa imagem. Tá trazendo pra gente a imagem de uma cidade, né? Dá pra gente perceber que tem muitas casas, tem prédios, tem algumas árvores no meio, tem algumas áreas verdes, né? Então, qual será que é o clima que predomina nessa região? Nós vimos lá no mapa anterior, né? Que essa região, ela fica na região nordeste e o clima predominante nessa região é o semiárido. Então, a cidade de Bom Jesus, que fica no Piauí, o clima é o semiárido. Vamos para a quarta cidade. Cidade não, né? A quarta paisagem, que aqui no caso não é uma cidade, é uma paisagem. Paisagem de Resende. Resende fica localizado no Rio de Janeiro. Olha só como que tá essa paisagem. Dá pra gente ver que parece ser uma paisagem rural, né? Olha só. Como que a gente pode definir o clima desse lugar? Se ele fica localizado no Rio de Janeiro, o clima, né, desse lugar é o clima da região sudeste, e o clima da região sudeste é o tropical de altitude. Então, o clima desse lugar é o tropical de altitude, com certeza é parecido com o nosso aqui. Aqui, o quinto lugar que traz pra gente é Urupema. Também parece ser uma paisagem rural. Urupema fica localizado em Santa Catarina, na região sul do país. Apesar de ter uma casa aqui, né? A gente tem bastante, dá pra gente perceber que tem bastante de áreas verdes, araucária, mato, árvores lá no fundo, né? Então, uma área verde. O clima predominante na região sul é o clima subtropical, tá? Então, esse é o clima predominante da região sul. Então, aqui deu pra gente perceber que varia muito, né, as regiões do Brasil com os tipos de paisagens e climas diferentes. Então, cada região tem um clima e uma paisagem diferente, se a gente for analisar. E o clima e a paisagem, um depende do outro. Os dois trabalham juntos. Aqui na página 38, tem um trabalhinho para vocês fazerem, mas eu achei meio complicadinho esse trabalhinho para vocês fazerem sozinhos, então eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade para mim em forma de pesquisa, tá? Para vocês fazerem nessa aula. Vocês vão pesquisar para mim os fatores climáticos, a massa de ar, o clima de cada um desses lugares, tá bom? Então, repetindo, vocês vão fazer uma pesquisa para mim sobre qual clima, os fatores climáticos e a massa de ar de cada um desses lugares, tá? Então, é só uma pesquisa que vocês vão fazer
e completar a tabelinha. Não precisa fazer esse trabalhinho que tá pedindo aí. Fico aguardando vocês fazerem e me enviar para essa aula ainda, tá bom?